Quem fala é o Eduardo Tostes, sou defensor público, pesquisador da UF, do programa de doutorado do TPG-DIN, e venho aqui em nome da ABAR fazer os agradecimentos à presença do público aqui que veio nos prestigiar. Eu estou vendo que as pessoas aqui ainda estão entrando, mas a gente já vai começar em razão do decorrer aqui do tempo. E desde já informo previamente que o desembargador Custódio Tostes já está entrando, está com um certo problema na comunicação, mas já está ingressando daqui a pouquinho. Só que em razão do prazo e dos compromissos de todos, é interessante a gente já ir começando aqui esse debate que é muito curioso, muito interessante e acredito que vai ser muito proveitoso para todos nós. Vejo aqui muitos amigos aqui presentes, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da UF, muitos familiares também. Então, mando um abraço aqui para o meu pai, que eu vejo. Assim, um beijo a todos na pessoa do meu pai, da minha mãe, que eu estou vendo aqui presente. Mas eu estou, na verdade, querendo aprofundar junto com todos aqui esse debate acerca da saúde suplementar, um problema bastante atual. O desembargador Custódio Tostes aqui já ingressou, então, ótimo. Então, agora a gente está completo para começar esse evento. Então, presentes aqui estamos Daniel Tostes, procurador-chefe, procurador-geral da Agência Nacional de Saúde, um grande especialista em regulação de saúde suplementar. O Luiz Paulo Tostes, que é um empresário, médico, entende a fundo o setor numa outra conotação, numa outra lente, o que diversifica ainda mais esse nosso debate, aprofunda muito mais na figura de um gestor super deputado, super especializado na matéria, à frente não só da Unimed de Volta Redonda, da Unimed Seguros, então fica muito mais proveitoso para a gente conseguir ter essa troca, e com o desembargador Custódio Tostes, em toda a sua trajetória, em todo o seu conhecimento já notoriamente reconhecido acerca do direito privado, da saúde suplementar e do ramo do direito que a gente pretende aqui avançar e cotejar, do direito, da regulação e da economia aplicável a esse segmento de mercado, essa microeconomia, a gente consegue, acredito eu, fazer um bom cotejo por diversas lentes, diversos olhares acerca dessa situação que foi muito potencializada agora, nesse momento de pandemia, muito conflituoso, um estado praticamente de exceção, por mais que não se reconheça. A gente observa inúmeras divergências doutrinárias, a Gambem produzindo diversos estudos lá na Itália acerca dessa questão e debatendo com os maiores doutrinadores do mundo na teoria do Estado e acerca dessa dificuldade de se compreender a pandemia, a calamidade como estado de exceção ou não. Então, de que maneira o direito, a regulação, os consumidores e as empresas vão lidar, vão ter suas relações jurídicas efetivamente bem reguladas, bem alinhadas e com as expectativas propostas para agora e para o futuro, as suas legítimas expectativas de que maneira serão efetivamente bem cadenciadas num contrato de longo prazo. As pessoas não trocam o contrato de plano de saúde como trocam seus carros. Essa relação que acaba sendo uma relação de confiança com o médico, com a empresa, com os prestadores que cuidam da nossa saúde e que cuidarão da nossa saúde no futuro também, uma relação patrimonializada, mas que impera a saúde. A gente tem diversas questões que são muito relevantes da gente tentar aprofundar. A judicialização, os conflitos que estão ocorrendo em razão dessa situação já era um motivo de preocupação no passado e agora avança no sentido até no futuro do que virá no ano que vem, quando efetivamente a gente acredita que essa pandemia transcorrerá, chegará ao seu fim. Então, para tanto, eu gostaria no primeiro momento de abrir aqui os debates, abrir a discussão e começar a tecer os primeiros detalhes. Eu gostaria de deixar os mais novos por últimos. Então, Daniel,
já te adianto que gostaria de deixar que você finalizasse, mas a gente pudesse começar com o Dr. Custódio Tostes para nos brindar com as palavras iniciais e profundas acerca desse intenso debate que a gente está querendo aproveitar hoje. Por favor, Dr. Custódio. Acho que tem que ativar o microfone. Oi, alô? Perfeito, perfeito. Não, agora tá, agora tá. Então, vi aí rapidamente Luiz Paulo, né? Que prazer, Eduardo. Que prazer, Luiz Paulo. Que prazer, Daniel, né? Nunca participei, né, de um debate assim, né, com ele, né, meu filho. E para mim é uma satisfação muito grande, Eduardo, porque assim, nós estamos aqui, parece que é aquela novela, é Laços de Família, né? Quer dizer, Luiz Paulo assim, uma confusão de primo, irmão, amigo, né? Como seu pai também, né, em Miracema, né? Quer dizer, eu sou muito assim conservador e muito emotivo, né? E essa reunião me traz assim lembranças da terra, né? E que prazer nós estarmos hoje aqui, né, debatendo esse assunto, mas eu vou aqui começar com uma brincadeira, o seguinte, que tem a pandemia do Zoom também, né? Eu levei 15 minutos para entrar nesse Zoom, passando mal aqui, quase com a pressão alta, quase que eu chamei o Luiz Paulo, né, para ver que me deu minha pressão, porque toda vez que eu vou participar de não tanto aqui quanto no tribunal, é complicado, entra, escreve, não sei o quê. Enfim, Eduardo, Luiz Paulo e Daniel. O que eu tenho a trazer, né, quer dizer, a experiência, né, vivida, né, no tribunal em relação à Covid. Como é que eu posso começar? Eu estou assim, isolado, né, quer dizer, procurando não me contaminar, né, quer dizer, fazer um dever de casa, né, e posso dizer que no dia 9 de março, quer dizer, eu me preparava para voltar para Niterói, e aí foi logo no dia 11, né? Eu ia voltar dia 12, aconteceu logo o primeiro lockdown, né? Quer dizer, aquele pavor, aquele terror, a pandemia se multiplicando, né? E cada vez mais. E eu só tinha tido, Eduardo, Luiz Paulo e Daniel, um plantão muito marcante negativamente na minha vida, logo assim que eu ingressei na magistratura, em 1988, 89, no Rio de Janeiro, quando eu fiquei de plantão. Esse plantão ele era tirado na vara dos menores, na vara de menores, que havia na Infância e Juventude naquela ocasião. E lá pelas tantas, né, quando eu já estava me preparando para ir embora, eu vi que havia vários menores e várias mães esperando esses menores serem levados para o DEGASE, né, que era o departamento lá onde os menores ficariam internados e tal. E eu já estava de saída e já chegando na ponte, eu me refleti, falei, não, peraí, eu não vou embora deixando esses menores ali, sem saber o que vai acontecer. Embora eu soubesse que a missão seria cumprida. Eu falei, eu não vou sair enquanto eles estiverem lá. E voltei. E ali, por que eu vivi essa situação? A situação do menor, infelizmente, até hoje, infelizmente, né, quer dizer, é muito difícil ser resolvida, porque os menores sem educação, isso também se transforma numa pandemia, que os menores estão aí largados, né, quer dizer, no mundo, né, mal criados, né? O Estado não chega junto, né? Numa linguagem bem popular, assim como, comparando também, o Estado não chega junto na saúde. Né? Quer dizer, e daí essa judicialização galopante, estressante. E aí, por que eu disse do plantão? O plantão que eu tirei no dia 11 ou 12, né, de março, aí sim, foi o pior plantão da minha vida. Não é porque os plantões que eu invariavelmente tive no tribunal são plantões corriqueiros, habeas corpus, né? Quer dizer, prisão preventiva, não sei o quê, e tal. E aí, nesse dia, foram distribuídos nada mais nada menos de 80 a 100 habeas corpus. Né? Foi o primeiro dia, o segundo dia da pandemia. Eu fui o segundo plantão especial que foi tirado do tribunal. E a internet onde eu estava, né, muito ruim, eu ficava falando pelo telefone, pelo WhatsApp, não sei o quê, com os meus assessores. E o meu plantão, que era de um dia, levou 2 ou 3, né, dias de plantão. Por quê? Eu ainda vou fazer alusão daqui a pouco, eu já faço desde logo, tem um artigo
de uma juíza, que eu posso passar para vocês depois, aí do Rio de Janeiro, falando exatamente, especificamente sobre o plantão noturno, na época da pandemia, se não me engano, ela retrata de março a maio, né? Quer dizer, o crescimento, né, da distribuição no plantão dos pedidos relativos à Covid. Então, naquela ocasião, eu retroagindo novamente do plantão que eu tirei, que foi o pior do mundo, como ela disse também, essa juíza, porque assim era uma coisa muito sintomática. O advogado chegava e falava: meu cliente está com a suspeita de Covid. Acho que não havia nem laudo. Mas você, ali no plantão, o Najib até fez uma referência há pouco tempo, né, no órgão especial, a questão a respeito de um julgamento que envolvia plantão noturno. O plantão é quase um labirinto. Quer dizer, o juiz, o desembargador, ele fica ali sozinho, à noite, o plantão noturno. O plantão noturno, o próprio nome está dizendo, é cavernoso, desculpa assim a expressão, né, de gíria, porque você tem que decidir. Né? Então, houve um pedido, por exemplo, Eduardo, Luiz Paulo e Daniel sabe disso, né, que envolvia cerca de 500 presos, determinado instituto, 500 presos acima de 60 anos de idade. Quer dizer, com risco de Covid. Então, o risco do Covid, ele assustou a todos nós. Né? Ficávamos nós, juízes, né, e desembargadores, igual o médico, que vai escolher quem vai dar o aparelho para respirar e quem não vai dar o aparelho para respirar. Como eu, o que eu vou soltar e o que eu vou deixar preso. Então, isso aí virou, assim, a pandemia virou um pandemônio. Né? Quer dizer, quase que uma obrigação, né, de você ter que decidir, invariavelmente, até positivamente, porque nós somos humanos, né? Quer dizer, desculpa, aí você separar o joio do trigo, né? Quer dizer, aquelas questões mais arrepiantes, né? Quer dizer, você viu o medo, porque medo, querendo dizer que não tem medo, é mentiroso. Eu confesso que todos nós temos medo ainda. A sociedade hoje vive o medo. O mundo, muita gente diz que não. Assim, não estou querendo nem dizer negócio de gripezinha, nem gripezona, não estou entrando nesse detalhe. Né? Porque ivermectina, não, o Luiz Paulo é mais capaz, né, de abordar esse assunto. Eu também não, acho que não é o campo para isso, mas o medo existe. O medo está aí. Quer dizer, nós temos perdido pessoas muito próximas. Né? Muito próximas. E isso deixa a gente com medo. Quer dizer, eu tenho família para criar. Né? Como seu pai tem para criar, sua mãe, nos assusta. Né? Embora vocês já sejam criados, bem criados, né? É uma pandemia que veio para dar medo em todos nós. Quer dizer, dizem que está acabando, dizem que está voltando, enfim, e nós vamos lutando com isso e convivendo, né, com essas situações jurídicas, né, quer dizer, que nos são emanadas, né, porque nós temos que decidir. Né? Eu tenho experiências muitas, né? E no campo da área civil, né? Quer dizer, tenho visto decisões, né, de colegas brilhantes, até o Marco Antônio Ibrahim, não sei se você sabe, Eduardo e Daniel, ele ficou responsável no tribunal de fazer uma síntese de jurisprudência, né? Quer dizer, a respeito da Covid. Não sei se tem conhecimento, Eduardo, né? Quer dizer, muito bons estudos, né, e tal. Então, eu acho que os tribunais se prepararam bem. E eu vou fazer aqui uma propaganda, e o Eduardo sabe disso, né, e Daniel também, e Luiz Paulo, que embora não seja da área, eu tenho certeza que ele vai assim, me apoiar. Lógico que todos nós, profissionais, somos muito criticados. O profissional da área da saúde é criticado, o profissional da área da jurídica é criticado, né? Mas, quer dizer, ai dos jurisdicionados se não fôssemos nós. Quer dizer, quem pede, o advogado, o defensor, né? Quem recomenda, né? O promotor, e quem decide, que é o juiz. Então, nessa época, então, eu acho que a atuação foi 90% positiva, pelo menos. E, graças a Deus, a população é muito bem assistida pelo judiciário. Né? Porque nós, quer dizer, no frigir dos ovos, lógico que a obrigação é nossa, mas se o Estado fosse mais participativo, como deve ser, na questão da saúde, não ia sobrar muita. Lógico que tem que sobrar sempre, não me escudo de trabalhar, mas eu acho isso injusto, né? Porque nós, às vezes, levamos uma fama, né, de justiça amorosa, não sei o quê e tal, mas é muito processo. Essa juíza, o Eduardo e Daniel e Luiz Paulo, ela faz ali um crescendo, né, de março até maio, de um crescendo, começou em março, dos pedidos todos levados a plantão, dos 100%, começou com 10% relativamente à Covid, depois subiu para 20%, 30%, chegou a 40% dos pedidos de plantão.
Você imagina, 40% só Covid. Porque antigamente, até a pandemia, quer dizer, a gente via muito o quê? Internação por problema respiratório, né? Outro tipo de cirurgia urgente, não sei o quê, mas isso aí representava 10% no plantão. Hoje, isso aí virou realmente um pandemônio, como eu disse. Então, eu não vou me alongar muito, depois, durante o debate, aí a gente pode trocar mais algumas opiniões, mas eu estou dizendo assim, num contexto, né, do grande número, né, de ações que nos são distribuídas a respeito do COVID, da Covid, e especialmente no plantão. Então, eu acho que depois, né, quando a gente terminar aqui o bate-papo que é público, né, aí eu posso novamente, né, quer dizer, bater um papo com você, com o Luiz Paulo, né, que eu estou com saudade dele, né, e seu pai também, e Daniel, estou com saudade também. Hoje os pais quase não se veem, né? Mas muito prazer em estar com vocês aí e espero ter auxiliado, né, de alguma forma e se me provocarem, eu tento também me emendar mais um pouquinho, tá bom? Um abraço. Excelente explanação, doutor Custódio. A gente, na verdade, acaba percebendo justamente a sensibilidade e às vezes até a vulnerabilidade do julgador quando se coloca numa situação tão dificultosa com a vida e a morte, tendo que decidir nessas questões. Eu mesmo também já trabalhei no plantão noturno, sei o quão calamitoso é passar a madrugada inteira sozinho com questões tão difíceis para decidir. E agora a gente aqui, nesse momento de pandemia, que nos coloca com situações e com reflexões que a gente não consegue achar parâmetros para conseguir tomar, às vezes, ter a melhor compreensão de tudo aquilo que está à nossa frente. E nessa visão do que a gente acaba tentando levar ao Poder Judiciário, das demandas que vão sendo levadas, capitaneadas pelo público atingido, pelos consumidores e tudo mais, a gente aqui consegue agora talvez perceber talvez por uma outra lente, e aí é o interesse da gente também muito ouvir o Luiz Paulo, que é justamente esse olhar por parte do empresário, por parte do cuidador, porque o doutor Luiz Paulo é médico também, então ele cuida das pessoas e nessa visão do como o melhor cuidar numa situação tão inusitada e tão incerta e tão diferenciada que a gente está passando, como foi o olhar da empresa, como foi o seu olhar, as suas preocupações, as suas inquietações que não conseguiram ser respondidas e até hoje não conseguem pela ciência, e como melhor tratar de tudo isso, dos seus beneficiários, dos consumidores, para conseguir manter esse vínculo, evitar justamente esse aumento de conflitos, essa animosidade, para não acabar desembocando isso no judiciário e aumentando esse excesso de judicialização que a gente percebe que, por vezes, não tem ainda, a gente ainda não conseguiu ver o fim dessa pandemia. Então, como é que a gente vai conseguir achar os ditames, os parâmetros adequados para todas essas situações em termos jurídicos e muito mais em termos médicos? Mas eu passo, então, a palavra ao doutor Luiz Paulo, por favor. Tem que ativar o microfone. O microfone está desativado. Foi. Não, ainda está sem som, Luiz Paulo. A organização que está tirando o som. Ah, agora foi. Foi? É que eu estou tentando aqui, mas depende da organização aí. Primeiro, Eduardo, agradecer a oportunidade de estar com você, né? Com o Daniel, Custódio. Aí, Custódio, tudo bem? A gente só encontra na estrada, né? Enfim. Então, um prazer enorme. Estou vendo seu pai e sua mãe aí. Um abraço para vocês. Legal, vocês estarem prestigiando aí. Muito legal rever vocês, né? Então, um grande prazer. Só para falar uma coisa de vocês, que nós somos de Miracema. Miracema agora, esse mês, foi a maior nota do IDEB, né? Educação, né? Então, lá, o Prudente de Moraes, lá na escola que nós estudamos lá,
Primeiro lugar no IDEB no estado do Rio de Janeiro. Então, legal a gente poder comemorar isso e estar juntos aqui para falar. Então, primeiro, é um prazer enorme comentar sobre esse assunto. Eu trabalho basicamente em 2 lugares, né, na Unimed Volta Redonda e na Seguros Unimed. As 2 empresas tomaram atitudes muito semelhantes em relação à pandemia. Primeira atitude foi proteger as pessoas, né? Proteger os nossos funcionários, colocamos em home office todo mundo que poderia colocar em home office com recomendações de proteção, e os nossos clientes, e criar ambientes. No caso da seguradora, ela não atende diretamente, mas no Unimed Volta Redonda a gente tem hospital, tem ambulatório, foi colocar um ambulatório específico para o Covid, né, e criar todas as condições de proteção para atender as pessoas da melhor maneira possível, separamos unidade do UTI, ou, enfim, criamos condições para atender. Então, esse foi o primeiro momento, rapidamente, as 2 empresas, em uma semana, nós conseguimos fazer isso. E essa foi a nossa primeira preocupação. A segunda preocupação era de como manter de pé o próprio negócio, né? De como a gente sobreviveria neste momento e dando tudo aquilo que os nossos clientes precisavam. Então, acho que a gente caminhou bem nesse momento. E agora estão voltando de como a gente retoma as nossas atividades. E de que maneira a gente retoma, de que a gente aprendeu com isso, né? E como a gente tem uma boa relação com os nossos clientes, a gente tem um baixo índice de judicialização, que é complicado pela própria complexidade da legislação, né? De tudo que existe nesse meio aí. Então, o que a gente fez foi isso, e eu acredito profundamente que quando a gente se preocupa com as pessoas, por um lado, os nossos clientes, por outro lado, nossos funcionários, nossos médicos, né, capacitando os nossos funcionários, capacitando o nosso cooperado e dando atenção às necessidades do cliente, eu acho que a gente consegue caminhar bem. Eu acho que esse é o nosso papel nesse meio aí. Eu tive Covid logo no início, né? Mas estava até contando para o Eduardo, eu não tive, assim, fiquei assintomático, não tive nada, né? Tatiana, minha namorada que está aí ouvindo, também teve agora recentemente, teve febre, teve poucos sintomas, também recuperou. Então, 80% das pessoas recuperam. E, por outro lado, a gente aprendeu muito também a como lidar com a doença, né? O aprendizado que teve em outros países, o que a gente foi aprendendo aqui, muitas coisas a gente aprendeu, eu acho que a gente hoje trata melhor, né? Por isso tem menos pacientes graves, apesar de ter uma incidência alta da doença ainda. Então, basicamente, é isso que eu quero contribuir e me coloco à disposição aí para frente. Obrigado, Luiz Paulo. É bom sempre a gente pegar esse olhar, um olhar assim que a gente consegue perceber, um olhar cuidadoso do gestor, do empresário, do médico, até em razão da formação, esse olhar cuidando não só dos pacientes, mas também dos seus próprios funcionários. Então, acaba sendo essa solidariedade sendo buscada no seu dia a dia. E a gente vai querer voltar para tentar aprofundar alguns temas, mas eu já gostaria de dar um encaminhamento aqui para o Daniel, porque o Daniel, como está à frente lá da Procuradoria da Agência Nacional de Saúde, sentiu na pele muito bem todas essas dificuldades, essas incompreensões, esses conflitos entre os consumidores, os órgãos de defesa do consumidor, com as operadoras de saúde suplementar, com as operadoras de planos de saúde. E muitas questões foram levadas ao debate na ANS, foram levadas ao debate no Congresso Nacional e até pela Presidência da República, tentando justamente achar soluções, por vezes, dificultosas e difíceis de serem implementadas imediatamente. E no papel da agência, que é esse papel de órgão regulador, de equilíbrio de mercado, buscando compor as melhores soluções para prestigiar não um lado nem o outro, mas o próprio equilíbrio, o desenvolvimento desse setor que se mostrou relevantíssimo nesse momento de crise sanitária, de crise na saúde. As pessoas esperam e esperarão as respostas adequadas para essa situação. A gente percebe que, por exemplo, na questão
do teste da sorologia, do IgG, IgM, houve um intenso debate sobre essas questões, houve uma judicialização sobre essa situação, e no que tange ao reajuste também, que a gente percebeu que a ANS também fez uma intervenção no mercado para tentar segurar um pouco essa situação, para evitar um impacto maior para os consumidores nesse presente tão tormentoso, com tantas pessoas perdendo o emprego, a renda diminuindo e a necessidade de se manter o seu plano de saúde, mas por vez também vai gerar no futuro próximo uma conta a se pagar, e aí a dificuldade também da gente verificar de que maneira isso vai ser efetivado, calculado, contabilizado, vai ser tratado pela agência nessa situação. Então eu gostaria nesse sentido do Daniel conseguir talvez explorar e desenvolver essa temática do impacto direto da Covid na regulação e nas relações já estabelecidas com parâmetros inéditos. A gente percebe a ANS aqui regulando o reajuste plano de saúde coletivo, coisa que a gente percebe que isso é fruto até de estudos avançados, assim, tem livros hoje sobre isso, sobre essa questão, mas a gente viu na prática isso acontecendo, coisas que escreviam, a gente vendo isso agora acontecer, e eu queria então que o Daniel conseguisse nos apresentar com essa explanação dele como procurador-chefe, procurador-geral da ANS. Por favor, Daniel. Bom, muito boa tarde a todos. De início, eu gostaria também de agradecer o Eduardo pela iniciativa, reunir, né, nesse formato, nesse debate, pessoas que são de grande referência para mim, não só o Eduardo, obviamente meu pai, minha referência de vida e de aprendizado, né, enquanto estudante do direito, né? É muito legal mesmo, nos enche de orgulho, né? A gente poder ter momentos como esse, em que a gente troca, uma troca super saudável do ponto de vista institucional, porque é uma das falhas de mercado, é a gente, de fato, não ter um ambiente em que esse tipo de troca de trânsito seja feita com mais frequência. E aqui, obviamente, ainda melhor, porque entre amigos, entre família, e acaba sendo bastante legal também ter essa oportunidade. Então, por isso eu agradeço. De fato, a pandemia nos trouxe bastante desafios, né? Em especial na ANS. Eu costumo dizer que em momentos como esse de crise, a gente é testado o tempo inteiro em relação à linha do conhecimento, né? As respostas que nos são demandadas nem sempre estão nos livros, nem sempre são pré-existentes, e nos demanda uma energia e muitas vezes, até certo ponto, ousadia em relação principalmente à agilidade que se espera da nossa resposta. Com a ANS não foi diferente. A ANS foi desafiada logo no início, né, com a pandemia. Nos primeiros sinais já tomou algumas atitudes ali, adotou algumas medidas de contenção para efeito de um melhor enfrentamento, né, da crise gerada pelo novo coronavírus, em especial fazendo com que as operadoras tivessem um fôlego maior para que encarassem de uma maneira mais adequada esse desafio imposto pela pandemia. Isso nem sempre é imune a críticas, a gente sabe, nem sempre a resposta, por ser justamente ágil, ela traz com a devida atenção todas as consequências possíveis, e acaba que muitas vezes você tem o dever, né, de revisitar, de revisar algumas dessas decisões. E a ANS não se fez de rogado, né? A ANS, ela não se omitiu, isso é muito claro. Tem estudos hoje da FGV que demonstram a atuação dos órgãos de Estado em relação à pandemia, e é com muito orgulho que a gente vê uma participação bem ativa da ANS nesse catálogo de ações públicas por conta do novo coronavírus. Mas, assim, eu em relação aos assuntos, Eduardo, eu acho que, de fato, são assuntos extremamente importantes, muito por conta da falta de informação, né? Na verdade, o que a gente percebe no mercado de plano de saúde é uma incompreensão gerada pela falta de informação. As pessoas, os consumidores, de modo geral, de fato, não têm acesso à informação, e isso muito por conta
de um déficit histórico da própria ANS, e eu faço essa meia-culpa aqui sem problema nenhum. A gente está o tempo inteiro lá tentando aprimorar nossas ferramentas de comunicação para que esse déficit diminua. Também das operadoras, de certa forma, e o fato é que essa falta de informação acaba gerando muita precipitação, né? E a gente viu isso agora com a pressão feita pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional em relação ao reajuste. E não que não seja uma medida necessária nesse momento, né? Mas talvez me pareça que uma discussão muito superficial, né? Sem aprofundar as possíveis consequências de uma medida de intervenção como essa. Realmente, em relação aos planos coletivos, foi uma medida bastante inovadora da ANS. O livro a qual o Eduardo está se referindo é um livro que eu estou bastante curioso para ler. Já faço aqui logo o registro do seu autor, do brilhante autor, Dr. Eduardo Show. Assim, realmente a gente tinha, né, acesso a dados que mostravam que nesse momento de pandemia, justamente por conta de algumas medidas adotadas pela ANS e até pelas medidas de restrição impostas pelas autoridades sanitárias, a gente percebeu uma diminuição no uso da rede, né, de saúde, dos planos de saúde, no uso da rede assistencial, o que é facilmente compreensível, porque as pessoas deixaram de sair, principalmente em relação a tratamentos eletivos, né, deixaram de procurar seus atendimentos, o que até foi, de certa forma, bastante grave no primeiro momento. Mas o fato é que essa baixa procura, nesse momento, acabou gerando um aumento de liquidez, né, de certa forma, para boa parte das operadoras. A ANS tem divulgado sistemática e periodicamente os boletins que trazem informações extremamente importantes. Se quem nos assiste hoje ainda não teve oportunidade de acessar, faço votos de que o faça. Esses boletins eles são publicados no próprio site da agência e trazem informações muito interessantes em relação ao mercado de plano de saúde. E, de outro lado, a gente também percebe com clareza uma queda acentuada na renda familiar dos brasileiros, né? Então, de posse desses dados, a ANS entendeu por intervir, né, calibrando a sua ação de uma maneira ainda com uma natureza cautelar, né, porque não se fala, por exemplo, em cancelamento, nem seria próprio, nem seria adequado, mas em suspensão do reajuste, até para que a ANS consiga ter mais acesso a dados que demonstrem a fotografia precisa das operadoras de plano de saúde, porque ninguém quer fazer um juízo precipitado sobre esse momento específico, esse recorte específico no tempo da pandemia, já que é bem possível que tenha havido um represamento de grande parte dos procedimentos e que isso, em algum momento, vai desaguar em maior custo para as operadoras de plano de saúde. Então, é natural que a ANS tenha tido essa ação cautelar nesse primeiro momento, justamente para viabilizar um estudo mais aprofundado sobre os dados, sobre os índices, sobre os elementos, os insumos possíveis de serem aferidos nesse momento, para que a decisão, aí sim, uma decisão de caráter mais exauriente, lá em janeiro, possa, de algum modo, propiciar esse equilíbrio ao qual o doutor Eduardo muito bem falou. Eu diria que é muito bom que a gente tenha clareza, assim, e esse ambiente aqui ele é rico por isso, que o plano de saúde, de uma maneira geral, ele tem duas fontes principais de entrada de recurso, né, que é o elemento de financiamento da assistência à saúde, no caso dos planos assistenciais. Então, a gente tem, numa entrada, né, o preço e depois o reajuste. Sempre que a gente pensa em uma medida de intervenção do Estado, a gente tem que pensar, por exemplo, nas consequências que adviriam de uma intervenção descalibrada. Então, numa pequena operadora, e aí a gente fala numa pequena operadora de pequeno porte, 10, 20 mil vidas, a gente estima um impacto muito maior quando você inibe uma das formas de financiamento desse serviço. Então, se você hoje propõe um cancelamento ou mesmo um corte, uma intervenção descalibrada no reajuste,
não é muito improvável que uma consequência possível disso é a própria incapacidade financeira da operadora. E isso pode provocar, inclusive, uma consequência anticoncorrencial. Você pode estar privilegiando, de certa forma, as grandes operadoras que têm uma capacidade, uma liquidez muito maior. Então, o que eu digo é que não me oponho, pelo contrário, o doutor Custódio muito bem adiantou que, nas palavras da ministra Dancina Andrighi, né, os processos de saúde são os processos da dor. Então, é natural que, quando uma demanda chega ao judiciário, aquilo sensibilize, aquilo realmente tenha, num primeiro momento, uma adesão, né, em relação ao pedido do autor, mas é muito importante que exista essa interação entre o órgão regulador e o judiciário, como, aliás, está explícito hoje no artigo 3º da Lei 13.979, que é a lei da crise, né, a lei que institui as medidas de contenção e de tratamento do enfrentamento da pandemia. Justamente ela prevê essa necessidade de articulação, né, como um racional a se chegar a uma solução que realmente seja adequada a esse momento. E o que a gente percebe, e o que eu percebi particularmente nesse momento de crise, foi, de fato, uma observância bastante interessante do judiciário em relação às ações do regulador. Eu não vou te dizer que a gente não tenha recebido nenhuma demanda judicial com uma análise que nos parecesse inadequada num determinado momento, que faz parte, é natural. Mas o que eu quero dizer é que em todos os momentos que eu, pelo menos, acompanhei, a gente sempre teve oportunidade de falar, né? Sempre teve oportunidade de se manifestar, levar as nossas aflições, as dificuldades que ressoam no regulador, para que o juiz entenda, compreenda e possa, aí sim, tomar a decisão que lhe pareça mais adequada naquele momento. A exceção ficou por conta justamente da ação proposta por uma associação de usuários de plano de saúde em Pernambuco, em que a gente colheu uma medida inicial, uma medida liminar inaudita para a incorporação dos exames, né, do IgG e do IgM, no rol de cobertura obrigatória. E foi curioso, eu acho muito curioso a gente relatar essa experiência, porque, no final das contas, a medida adotada pela ANS substancialmente foi bastante parecida com aquela medida judicial. A gente recorreu, né, inicialmente, e conseguimos colher um resultado favorável no agravo, mas a gente, desde logo, informou ao judiciário que estaria providenciando o exame administrativo, né, o exame daquela medida para efeito de incorporação. E aí foi isso que a ANS fez, mas fez num ambiente plural, fez num ambiente em que foi possível colher todas as possíveis variações daquela medida. As operadoras tiveram oportunidade de participar, os consumidores tiveram a oportunidade de serem representados, a própria associação autora da ação foi convidada para participar, e no final a ANS acabou incorporando o exame no rol de cobertura obrigatória, porém com uma restrição que me pareceu muito mais adequada, né, para que você não tivesse o efeito ali, um efeito econômico, financeiro muito grave e desacompanhado da efetividade, porque a grande preocupação nossa ali era justamente em relação à acurácia do exame, que até aquele momento ainda era bastante incerta, e ainda de certa forma, mas o fato é que, da forma como o processo regulatório foi conduzido, a gente teve hoje uma solução que me parece muito mais adequada em relação ao problema, né? É óbvio que a gente entende a importância do exame para o controle da epidemia, mas, de outro lado, a ANS tem também uma responsabilidade pela sustentabilidade do setor, e é natural e inevitável que faça também esse exame sob todos os enfoques, né? Não apenas em relação a essa demanda reprimida. A gente sabe que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, teve muita dificuldade na disponibilização de exame, né? A gente tem um índice bastante tímido de exame da população, e a gente sabe que, de certa forma, os planos de saúde também atrairiam essa carga de expectativa, mas a ANS, como eu disse, tem esse dever
de resguardar a sustentabilidade do setor, e foi por isso que acabou adotando essa medida de analisar de um ponto de vista um pouco mais rigoroso, num processo regulatório mais amplo, mais plural, e aí sim conseguir ter uma decisão que lhe parecesse mais conveniente. Eu acho que, num primeiro momento, me parece que, sim, a gente tem sim algumas situações para serem aprimoradas, mas o que eu quero dizer é que não faltou empenho, eu digo por experiência, estou próximo, né? Não faltou empenho da diretoria da ANS, dos servidores, da Procuradoria. Pelo contrário, eu particularmente sou adepto da consensualidade já há bastante tempo, não acredito na imperatividade como forma de o Estado dialogar com a sociedade, com o mercado regulado. Acho que cada vez mais a gente tem avançado nesse sentido na ANS. Eu cito alguns exemplos aqui, por exemplo, essa questão mesmo do reajuste. Já desde abril ou maio, a ANS tentou fazer um termo de compromisso com as operadoras de plano de saúde, tentando uma aproximação. Não foi possível, pelo menos não de forma massiva, mas sinaliza essa tendência de buscar soluções forjadas a partir de consensos possíveis, né? Porque ninguém também é romântico o suficiente para sugerir e cogitar consensos, unanimidades. Não é essa a ideia. Mas é isso, Eduardo. Eu fico aqui à disposição. Eu acho que na primeira parte eu acabei avançando até um pouco mais do que eu queria, mas eu acho que é muito rico o assunto, né? Eu tenho bastante experiência interessante para relatar, se for o caso, mas eu fico à disposição para o debate e, de novo, gostaria de parabenizar pela iniciativa e fico, de novo, à disposição para que a gente possa avançar. Excelente, Daniel. Assim, é sempre uma aula ouvir o Daniel falar. Em todos os fóruns que a gente observa ele tem sempre essa habilidade de falar coisas complexas, difíceis, de uma maneira fácil. Parece que é simples agora a gente tentar entender a regulação. Ficou muito mais palpável a gente conseguir compreender um pouco mais como lidar com essa situação pandêmica. E aqui eu digo isso porque é uma complicação tamanha esse mundo de regulação, e a BAR aqui talvez seja um fórum excelente para a gente estar aqui presente, porque eu me lembro, na primeira reunião que eu fui na ANS, e hoje o meu professor, mas à época o presidente da Associação do Ministério Público do Consumidor, o professor Plínio Lacerda, que está até aqui nos assistindo, eu encontrei com ele lá e tantas operadoras de saúde suplementar numa relação que ainda não compreendia efetivamente como um órgão de defesa do consumidor, como deveria lá me portar. E aí tem o professor Plínio aqui até como um mentor hoje, que depois ele vai nos ensinando a agir de uma maneira muito mais ponderada, muito mais conciliatória, é do feitio dele, mas acabei incorporando isso também, porque eu também eu estava conversando isso com o Luiz Paulo antes, eu não me vejo muito também nessa situação de intensas brigas, intensos conflitos que cada vez provocados, às vezes, desnecessariamente, e a gente, às vezes, conseguindo conversar, conseguindo dialogar nesse ambiente, às vezes, plural, que é necessário. E aqui é interessante, porque a gente está falando de ambiente plural, quando a gente estava na situação, lembra, Luiz Paulo, no caso da Unimed Rio, Plínio, que estava numa situação tão dificultosa. Eu lembro que eu estava numa reunião lá com trocentas pessoas, eram muitos, a Unimed Rio quase falindo e tudo mais, e diversas Unimedes do Seguros Brasil e diversos prestadores participando. Quando acaba a reunião, me vem o Luiz Paulo, fala, sou seu primo. Que situação, né? Não, assim, a gente vai estabelecendo relações e é lógico que se a sua postura lá é agressiva e tudo mais, eu não quero um primo desses e tudo mais, mas você vai vendo você vai vendo o desenrolar da vida e que, por onde ela vai caminhando, e do mesmo sentido a Gisele, a doutora Gisele, que é chefe do jurídico, hoje aqui também nos prestigiando, lá da Unimed Rio, e o seu marido, Humberto, também foram um lançamento do meu livro também, e aqui a gente faz
prestigiar, até para aula na PUC hoje, que eu estou dando aula na PUC, na pós-graduação lá de saúde suplementar, ela me ajudou. Então, essas relações que a gente vai vendo que por vezes se trabalha de uma maneira conflituosa, de litígio, e a gente vai percebendo que talvez não seja esse o caminho que a gente tenha que levar, e nesse caminho justamente da ANS tratando de uma maneira aqui, liderada agora nessa gestão do Daniel, à frente da Procuradoria, numa situação muito mais dialogal, conseguindo traduzir, dar as informações adequadas para os órgãos da justiça, sejam dos litigantes habituais, Ministério Público, Defensoria Pública, seja junto ao Poder Judiciário, e a gente aqui observa muito bem, e aqui o Daniel não falou isso, mas a decisão deixou muito clara, essa decisão do GGIGM, a teoria Chevron adotada aqui em âmbito de decisão judicial, que é da deferência judicial à norma regulatória, muito em razão do trabalho do Daniel e da diretoria da ANS, que foi desempenhada nesse momento, mostrando a que título veio e o que efetivamente estava fazendo. E aqui fica essa indagação que eu faço, no primeiro lugar, ao doutor Luiz Paulo, depois eu queria avançar também na temática com o doutor Custódio, no sentido de como poderíamos, então, caminhar num sentido de mais conciliação, uma tradução um pouco maior de discussões tão complexas que a gente percebe são levadas ao Poder Judiciário, mas que os atores, às vezes, não conseguem conversar, traduzir isso num consenso adequado nessas situações que a gente está vendo que pode vir a ocorrer agora, num futuro próximo, com a questão dos reajustes que foram suspensos agora, mas que chegarão no ano que vem. Doutor Luiz Paulo, como é que o senhor enxerga essa situação? Como isso poderia ser, talvez, melhor desenhado? Eduardo, primeiro, elogiar a sua capacidade, né, de agregar pessoas. Né? Eu não conhecia o Daniel, a gente foi almoçar um dia no Rio. Né? Há muito tempo que eu não vi o seu pai e nem conhecia a sua mãe, as suas tias, e você marcou um almoço na sua casa. Né? E ainda hoje você está me cobrando um churrasco que eu prometi da família para a gente pôr. Aí, Custódio, você tem que estar dentro também. E, quer dizer, você tem essa capacidade impressionante, né, de agregar pessoas e de buscar essa conciliação. Acho que a gente tem que aprender bastante com isso. Né? Eu acho que o que falta nas pessoas é a capacidade de ouvir o outro, de entender o problema do outro. Não quer dizer que a gente vai ter que fazer coisas que não são possíveis serem feitas. Mas se a gente ouvir o outro e houver diálogo, a gente consegue resolver isso na maioria das coisas. Aquilo que o Daniel falou, muitas vezes a judicialização vai pela falta de informação. Cabe a nós também, operadoras, de trabalhar junto com a agência e de melhorar essas informações, tá certo? Para que a gente evite que o judiciário seja sobrecarregado com demandas que podem ser resolvidas no diálogo, mas no diálogo, sobretudo no respeito que a gente precisa ter pelas pessoas, né? Tanto por os nossos clientes como as pessoas que trabalham com a gente. Então, eu acho que a gente precisa criar sempre um ambiente de confiança, né, de credibilidade, transparência, com informações bem claras. Eu acho que isso, por si, evita muita judicialização. Tem algumas outras coisas que a gente, infelizmente, também não tem como evitar. Acaba judicializando. Né? Não é perfeito. Eu acho que a gente precisa melhorar realmente, como diz o Daniel, melhorar a comunicação, estabelecer um diálogo mais aberto e respeitoso com as pessoas. E nós, operadores, temos que ter a preocupação sempre de, cada vez, melhorar mais, contribuir para a saúde dos nossos clientes. Né? Eu acho que esse tem que ser o papel. Nós temos que ser realmente verdadeiros planos de saúde, proporcionar meios e condições para que os nossos clientes possam ter cuidados de saúde e bem-estar, que é o lema que a gente tem usado bastante, e trabalhar isso com bastante simplicidade, de forma ágil e de forma eficiente. Então, eu defendo sempre isso. Diálogo, transparência, é isso que vai criar confiança na relação entre o consumidor, o cliente, né, e as operadoras, os médicos, os profissionais de saúde, do modo geral. E isso, na minha opinião, isso é a única maneira que a gente tem de evitar o conflito. Agora, a legislação brasileira é muito complicada, né? É muito complexa, tá certo?
a gente precisava ser mais simples ainda, nós somos ainda muito cartoriais, né? Então, a gente precisa evoluir e melhorar, simplificar mais a legislação, né? De forma que haja sempre uma proteção do cliente, tá certo? Mas que haja também uma segurança jurídica para que as empresas possam trabalhar com respeito aos consumidores. Então, esse é o meu pensamento. Excelente, Luiz Paulo. Essa visão que às vezes a gente fica aqui na doutrina, na teoria, e isso é muito interessante. A gente às vezes estuda uma coisa na teoria, na prática é outra, e a gente fica tentando, às vezes na prática é uma coisa, mas a prática de um determinado olhar, de uma determinada lente é de um jeito, mas a prática do outro lado, se colocar no lugar do outro e ter esse ambiente plural, às vezes, para construir, isso fica muito interessante. Essa troca vai nos revelando muitas possibilidades, muitos caminhos, mas o que eu entendo talvez o mais curioso, e talvez as coisas mais interessantes que a gente consiga extrair daqui é que a gente discute muito esses problemas que levam à judicialização, essas soluções que podem não levar à judicialização. As pessoas às vezes não sabem, o Daniel é um mediador, ele é um mediador formado, inclusive, talvez daí essa atuação pautada de sucesso que a gente está vendo nos resultados. Mas essa discussão toda aí eu queria levar para o Dr. Custódio Toestes, que ele aqui, Poder Judiciário, acho que com toda a experiência de magistrado, de julgador, por toda a sua trajetória, sua experiência de vida, de profissão, pode conseguir aqui também nos brindar com essa passagem. Assim, quais são os caminhos possíveis que a gente poderia, porventura, caminhar no futuro próximo para evitar de sair dessa sociedade do litígio, tentar entrar numa sociedade um pouco menos doente de conflitos sociais, doente nessa situação como um todo de intensos debates acalorados e não conciliatórios que são promovidos e às vezes esses mecanismos, a gente fica tentando pensar formas de como caminhar daqui para frente, como ver essas questões dos reajustes no ano que vem, esses conflitos entre operadores, o consumidor, o poder judiciário, o julgador, como é que ele poderia enxergar e poderia demonstrar, e aqui eu passo a palavra para o senhor, doutor Custódio, como é que a gente poderia pensar em caminhos futuros para essa relação não ficar tão complicada e tão conflituosa como ela está se demonstrando? Bom, em primeiro lugar, já que o Clóvis e a Show estão nos assistindo aí, eu queria perguntar para eles como é que eles são assim, tão tímidos e produziram, né? Assim, esse rapaz todo desinibido, né? E falastrão no bom sentido, porque seu pai sempre foi tímido, sua mãe também, mas meus parabéns pela produção. Bom, enfim, logo que o Luiz Paulo, não é, Luiz Paulo? Logo que o Luiz Paulo falou no início a respeito assim, da aproximação, né, e da ajuda, né, do plano de saúde, né, ao cliente, o que eu vejo, né, lá, né, no tribunal, e eu ia dizer isso, Luiz Paulo, eu não sei se a doutora Gisele, né, que é chefe do jurídico, se é uma que eu conheço, que faz sustentação e tal, mas o corpo jurídico da Unimed é muito bom. É muito bom por quê? Porque não basta só a técnica para ser bom. Eu acho que tem que ter sensibilidade, porque, invariavelmente, com relação ao plano de saúde, ainda mais nas camadas mais pobres, é o pobre lutando contra o rico. Quer dizer, então, a gente tem que bacar meio um Robin Hood, né? Quer dizer, para tirar do rico para... Não é bem assim. Então, existe hoje uma coisa... Da parte da Unimed, eu quero fazer de pronto aqui, Luiz Paulo, essa gestão que deve ser, quer dizer, nacional, enfim, que seja, né? Enfim, uma gestão universal de Unimed, o comportamento do advogado é de suma importância. Porque, invariavelmente, eu repito, né? O pobrezinho chega lá, meu Deus do céu, meu filho não foi operado, e o operador não quis operar, que absurdo, conversa de vizinho, eu teve, outro não teve e tal. Então, eu busco muita conciliação, canso de fazer, Eduardo, conciliação lá em cima no meu gabinete, já cansei de fazer.
com relação ao plano de saúde também. Então eu acho que, assim, do mesmo jeito, né, que a Agência Nacional Reguladora, que o Daniel representa, porque o nome regulador é um nome meio, talvez, forte, né, assim, porque dá a impressão de uma opressão de regulagem, de regulação, né? Mas, na verdade, não é bem assim. E o que a gente viu hoje, em razão da pandemia, foi exatamente essa aproximação, a regulação no sentido de ajudar as operadoras a se comportar de uma maneira assim, mais pragmática, né? mais entendida, né? E mais compreensiva, e por causa da informação, tanto em relação à seguradora, como à operadora, como da operadora em relação ao seu cliente. Né? Isso é de suma importância, o dever de informação. E as informações realmente são muito precárias, né? Porque, de uma maneira geral, todo mundo pensa que o plano de saúde tem que pagar tudo. Eu fiquei doente, não esquece carência, urgência, não sei o quê. Então, é aquela celeuma de sempre, que a participação do advogado é importantíssima. E eu vejo, né, que eu já vi várias tentações de advogado da Unimed, né, porque às vezes o advogado da outra parte, né, chega assim, numa de. Mas atacar não é o termo, né, mas de dizer uma coisa assim, um pouco mais. Passa muita pena do cliente dele, né? Meu cliente e tal, não podia. E advogado tem que ter sensibilidade para não contra-atacar, né? Quer dizer, para ter um discurso mais moderado, mais compreensivo. E isso acontece demais. E a gente consegue uma intermediação para poder chegar a um lugar comum. Né? Quer dizer, que às vezes a operação já foi feita, né? E vamos, deixa para lá, e não tem dando moral para cá, vamos ajustar aqui, não sei o quê, sabe? Então, existe uma compreensão. E aí, mais uma vez, né? Quer dizer, digo o Luiz Paulo aí, que no Rio de Janeiro, pelo menos, eu fico muito satisfeito. Eu fui advogado, né? Muitos anos, né? Sei como é duro advogar, né, e tal, de sustentar no tribunal, mas a atuação dos advogados da Unimed são muito elogiadas sempre por mim no plenário. Então, eu acho que isso facilita muito, sabe, Eduardo? O Daniel também é muito mediador, né, e sabe que eu sou também. A gente tem esse veio, né, de conciliar, porque é o melhor dos mundos, né? Quer dizer, porque existe um ponto comum entre as partes que vai ser o melhor para todo mundo. Então, é isso, e mais tarde, se precisar, dou alguma outra falta de uma participação. Luiz Paulo, eu me aguardo o churrasco. Tá bom. Não, excelente, assim, a gente consegue perceber caminhos possíveis que a gente às vezes tem que verificar até numa atividade colaborativa, que às vezes falta muito dos profissionais do direito, que às vezes a gente aprende aqui na faculdade, e o professor Hélio aqui não me deixa enganar, que foi meu professor de graduação e está aqui, foi depois o meu colega de mestrado, está aqui, não me deixa mentir, mas às vezes a gente aprende durante a nossa vida acadêmica a litigar, a ajuizar a ação, quando a gente às vezes deveria talvez ter uma reformulação de todo o ensino no caminho diferenciado, né? E tem questões relativas ao trabalho, aos honorários, ao pagamento devido em razão da conciliação que é feita, em detrimento de uma ação porventura proposta, e aqui fica novamente aqui um registro, né, interessante eu estava numa reunião, foi uma audiência pública na ANS, tive que falar lá para trocentas pessoas também, e eu não gostava de falar em público, não. Ficava tímido, né? Mas você vai falando e participando, e é isso aí, tem que ir falando, você vai acostumando cada vez mais. Mas olha que acabou a reunião, aí o pessoal da Procuradoria foi falar comigo, falou, te apresentando um novo procurador-geral aqui e tudo mais, me apresentou, aí falou, imediatamente esse procurador, o que precisar me avisa e tudo mais, você está aqui. Aí passou o contato, né? Daniel Toches. Eu falei, Toches, não é de Mirabeira. Aí conheci o Daniel, né? Olha que situação, já tem uns anos isso, de lá para cá a gente foi estabelecendo esse vínculo e ele me ensinando muito sobre regulação, muito sobre conciliação, sobre mediação, sobre como, assim, ser um bom profissional no trato, assim, pessoal, no trato separando o pessoal do profissional quando necessário. Então, nessa situação toda, eu volto aqui nessa última passagem para o Daniel e depois eu gostaria de passar só as palavras finais, assim, por 2 minutinhos para cada um, mas antes de voltar aqui para o Daniel, para pensar em como aplicar, Daniel, aqui uma pergunta para você, como aplicar as técnicas de mediação em questões complexas, mas especificamente em questões relativas a ações civis públicas, que por vezes é muito difícil a gente achar um caminho adequado para conversar, mas com toda a sua experiência, seja em razão aqui
da experiência prática que a gente comprovou de sucesso da Unimed Rio, que teve a participação a minha, da Gisele, do Luiz Paulo, e a gente está lá mantendo ainda tudo, passando após ano, né? Acho que não vai ter fim isso aí, só vai ter fim quando a gente sair de onde a gente está, porque esse acompanhamento para tentar prestigiar essa função social da empresa, todos os benefícios que acarretam à sociedade, bem acautelados, ao invés de mandar e propiciar uma quebra generalizada, mas aqui ficou uma ideia muito dificultosa de como é possível chegar a uma solução, mas daí, como é que a gente consegue extrair, e você talvez tenha tido um olhar diferenciado nisso tudo, porque tem toda a técnica já e a expertise de todos os seus estudos em razão disso, como é que isso poderia ser melhor aplicado? E nesses seus embates com os órgãos públicos, principalmente o Ministério Público, Defensoria Pública, associações e tudo mais, como poderiam ter propostas mais adequadas para a gente avançar nesse sentido, uma mediação coletiva, que muito se fala, mas por muitos que às vezes não fazem. Então aqui eu falo com quem estuda e faz isso. É teoria e prática, isso que eu sempre acho interessante. Bom, Eduardo, o questionamento talvez ele seja o questionamento, diria, do momento, né? Assim, como a gente faz para conseguir botar na mesa pessoas que tenham algum ponto de interesse com determinado problema e que elas venham para a mesa, de fato, com a disposição de mediar, com a disposição de encontrar uma solução que funcione para todos, né? De fato, você tem muita razão quando você diz que nós, né, formados em direito, por uma cultura acadêmica muito assentada na litigiosidade, né, a gente aprendeu, foi formado com aquela noção de que o advogado bem-sucedido é aquele que ganha as ações judiciais. Isso não é muito fácil de você romper. A gente tem dificuldades muito claras em relação a comportamentos culturais mesmo. Então, eu acredito realmente no poder do tempo. Eu acho que a gente, da nossa parte, tem que estar o tempo inteiro provocando esse tipo de reflexão. É muito mais difícil você, por incrível que pareça, e talvez seja até sintomático dentro do que eu estou procurando propor, a gente tem muito mais facilidade para encontrar eventualmente uma resposta negativa ou para fazer aquela resposta mais literal em relação à previsão legal do que propriamente uma solução que funcione, né? Você citou o exemplo com muita propriedade do caso da Unimed Rio, que para mim é um caso de sucesso em relação à solução, né, que foi encontrada ali, mas a dificuldade que a gente tem, por exemplo, para justificar isso perante os órgãos de controle é algo bastante complicado, né? Eu digo da nossa parte, a ANS, né, quando a gente recebe, por exemplo, uma auditoria da CGU ou do TCU, ou mesmo eu, no meu caso, quando a gente recebe algum pedido de informação da AGU, você percebe claramente que seria muito mais fácil e conveniente você se reduzir aquela solução mais simples, mais legalista, mais literal, muito embora não seja a que mais funcione, a que mais traga efeitos positivos do ponto de vista de efetividade social mesmo, do que a norma busca atingir. Então, eu diria para você que a gente está no processo de amadurecimento dessa cultura nova que me parece que veio para ficar, espero realmente. Hoje, por exemplo, a AGU já tem os seus próprios fóruns de mediação, ela tem uma Câmara de Conciliação e Arbitragem hoje que funciona como uma mesa de mediação, hoje muito que voltada para a resolução de conflitos na própria administração pública, mas, obviamente, com um escopo muito maior de atingir mais pessoas. Mas, assim, para ser de fato honesto, eu não tenho uma solução, uma receita para que a gente encontre e faça da mediação um costume, um hábito. Acho que a gente ainda está com bastante timidez, saltando de uma lógica bastante imperativa de administração pública, que vem muito do direito francês e que está muito assim, incrustada na nossa realidade administrativa e principalmente para os órgãos de controle, mas eu realmente acredito que isso é um movimento, me parece, sem volta. Acredito nisso realmente como um modelo muito mais eficiente, em que você providencia e evita desperdício, na verdade,
Então, eu diria para você, Eduardo, para resumir e finalizar, que a mediação tem que partir de cada um de nós, né? Não tem outra receita. Eu disse isso num evento até da Unimed, há um tempo atrás, e a gente vê organizações hoje de ouvidoria, né? De ambientes realmente projetados para ouvir as reclamações do usuário. Mas a pergunta que eu deixo é: a gente realmente está ouvindo? Essa é uma reflexão que cabe a todos nós, né? Realmente estamos ouvindo? A ANS tem o seu canal de NIP, por exemplo, também, de notificação de intermediação preliminar. E a pergunta que eu faço sistematicamente para os fiscais, para os servidores da fiscalização é: vocês estão ouvindo, de fato? Porque a gente tem que ter a clareza de que o usuário, o consumidor, quando ele vai ao canal de reclamação, ele já está com a paciência no limite, né? Qualquer solução que demande dele uma espera não vai funcionar e ele vai procurar o judiciário. Então, esse desafio é o desafio do momento, como administração pública, como nós, de uma maneira mais geral, conseguimos emplacar esse movimento de uma maior fluidez de comunicação, sem que seja necessário um terceiro para resolver nossas pendências. Mas é com isso que eu encerro aqui e fico, obviamente, à disposição para as mensagens finais. E eu diria que a mensagem final é essa: estejamos cada vez mais dispostos a ouvir, a sentir e a fazer funcionar a mediação. Ótimo, Daniel. Muito bom. Às vezes é preciso a gente ouvir, né, para conseguir até a gente compreender como melhor fazer, como melhor proceder. E aqui passo aqui a palavra para o Luiz Paulo para ouvir as suas considerações finais e que já fica aqui a lembrança, né, do próximo evento, quem sabe aí nesse churrasco aí tão prometido. Olha só, primeiro, Eduardo, parabenizar e agradecer a você pelo convite, agradecer à ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação, pela oportunidade de usar a plataforma dela para divulgar esse bate-papo, esse diálogo que a gente está fazendo aqui. E eu faço as minhas palavras finais me baseando no que o Daniel falou, né? Que a gente aprimore a nossa capacidade de ouvir, de dialogar e litigue menos, tá certo? E é aquilo que eu falei, eu acho que a gente tem que informar mais o consumidor e muitas vezes compreender algumas urgências que ele tem realmente para que essa litigância seja menor, né? Mas informação ao consumidor, ao cliente e capacidade de ouvir e dialogar, eu acho que são fundamentais nesse momento e espero que a pandemia traga bastante aprendizado para a gente e traga mudança de comportamento que caminhe nesse sentido aí de solucionar problemas, dialogar, de ouvir. Tá? Então, um abraço a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Com certeza, Luiz Paulo, ouvir, ter essa escuta qualificada é importante. Eu me lembro até um caso aqui, Daniel, do meu pai com um problema aí de plano de saúde, e eu falei com ele, usa NIP. Foi agora isso, foi com relação ao teste do Covid. Ele acabou usando e foi tão ouvido que todos não paravam de ligar para ele depois. Falaram, nossa, mas toda hora estou querendo saber se resolveu e vão vir aqui em casa para fazer. Não foi Unimed, Luiz Paulo, foi outro plano de saúde. Mas aí meu pai falou assim, nossa, eu nunca falei tanto. E aqui até chegaram depois até querer fazer uma reportagem com ele, mas meu pai, como o Custódio falou, ele fala pouco, ele é tímido, não quis participar dessa entrevista, mas aqui eu passo aqui para as palavras finais do Dr. Custódio, por favor. Pois é, satisfação, né, também participar desse evento, né, com vou repetir, né, meu amigo, irmão, primo, Luiz Paulo. Ontem eu recebi aqui uma pessoa que eu não conhecia, mas havia estudado, né, no ginásio com meu primo, Elinho. O Elinho é um médico da nossa cidade, Luiz Paulo. E é de Muriaé, né, filho do meu tio Hélio, que seu pai conheceu muito também, né, por causa do meu pai. E, quer dizer, então, e quando eu mostrei um retrato, né, desse esse amigo que esteve aqui, que não viu o Elinho fazia 50 anos, na hora
Eu falei, Elinho, quem é esse? Ele falou o nome, né, da pessoa. Então, Luiz Paulo sabe disso, né? Realmente a gente guarda assim, o mesmo conceito. Né? Existem amizades, né, do mundo, né, que independem da distância e do tempo. A gente não esquece. Né? Luiz Paulo, se eu ficasse sem vê-lo, e como vi sempre, né, desde 10 anos, 11 anos, se eu ficasse 50 anos, eu iria conhecê-lo, porque eu acho que isso transcende até a identificação física, a identificação do amor, né, que veio até de pai para filho, né, porque nossos pais, né, Luiz Paulo, eram assim, era um homem que se amavam, né? Quer dizer, então, como Miracema, como havia homens daquela idade, nós somos uma geração muito feliz, né, Clóvis? Porque nossos pais nos criaram da mesma maneira. Então, eu acho que nós tivemos vários pais e várias mães, né? Porque todos tinham o mesmo comportamento. E aí eu digo, Eduardo, é o seguinte, com relação a essa conciliação, eu acho importante o seguinte, isso é uma questão de gestão de quem vai conciliar. A gestão de quem vai conciliar passa pela credibilidade da pessoa. Então, se você não tiver credibilidade, né, você não vai conseguir conciliar. Porque no caso, eu vou falar da seguinte forma, independentemente do seu juiz, se o Luiz Paulo tiver de conciliar alguém, ele vai conciliar bem, porque ele vai passar imparcialidade para quem está conciliando. Se o Eduardo tem que tentar conciliar alguém, ele vai conseguir, porque tem que... E Daniel, meu filho, como ele falou com a sua referência, vamos mandar um troco para ele agora. E você é a prova disso, Eduardo. Aquele ditado, a criatura saiu melhor que o criador. Né? Então, aí, um abraço para você, Eduardo, Luiz Paulo, um abraço aí na sua mãe, né, no seu pai, e fico muito feliz, né, em participar com você. Estou sempre às ordens, tá bom? Um abraço, Obrigado. beijo, Daniel, beijo, Eduardo, beijo, Luiz Paulo. Custódio, muito obrigado. E passo a palavra, então, ao Daniel, né, que é o mais novo aqui do pessoal, né? Então, os mais novos por último, vai ser o último mesmo para encerrar o evento, por favor, Daniel. Bom, eu vou também aqui pegar o gancho do Luiz Paulo aqui, vou agradecer imensamente aqui o espaço oferecido pela ABAR, deixo o registro aqui, até pela afinidade do tema, que terei sempre o prazer de participar de qualquer evento da ABAR e agradeço aqui realmente o espaço proporcionado para que a gente fizesse esse debate aqui, até parafraseando aqui o meu pai, o Dr. Custódio, Laços de Família. Foi muito legal. Acho que realmente é muito interessante, Eduardo, essa dinâmica, porque deixa muito mais confortável para a gente dividir certas aflições, né? As preocupações que são necessárias de serem endereçadas no mercado de saúde suplementar. De certa forma, a gente diminui um pouco a liturgia e, com isso, a gente consegue ganhar um pouco mais de adesão, né? Porque a gente consegue transmitir mensagem de uma forma muito mais fácil, muito mais limpa, no sentido da capacidade de diálogo mesmo, e aí, com isso, tenho certeza que todos ganham, né? Para mim foi um momento muito enriquecedor, colher as experiências aí de todos os meus colegas de mesa. É sempre um prazer, Eduardo, participar dos eventos com você, porque você tem naturalmente uma capacidade muito legal de aglutinar assuntos e de provocar, que é o que a gente realmente precisa para que a gente consiga ganhar cada vez mais aí compreensão no mercado de saúde suplementar. E com isso eu encerro, agradeço e fico à disposição para tudo mais que for necessário. Um grande abraço. Então, eu agradeço então a participação de todos, registro um abraço do desembargador aposentado Ayub ao Dr. Custódio, que ele mandou um abraço, ele é da minha turma de doutorado, e eu encerro aqui agradecendo aos meus colegas Reinaldo, a Jennifer, do mestrado, do doutorado, o pessoal da FGV, todos aqui presentes, e aos familiares, né? Foi um grande evento, foi muito carinhoso, foi muito assim, receptivo, a ABAR foi muito carinhosa com todos nós e nos proporcionar esse ambiente fraterno, da gente dialogar questões tão dificultosas e tão difíceis e caminhos possíveis também. A gente acabou conseguindo pensar em muitas coisas aqui com esses olhares super qualificados e diferenciados do Poder Judiciário, do empresariado, da agência reguladora. Então fica aqui um olhar aqui até a título de pesquisador muito interessante para a gente aprofundar esse debate, sempre nessa visão plural e conciliatória, que eu acho que talvez aí seja um caminho mais adequado. Mas assim a gente encerra aqui e muito obrigado a todos. Grande abraço a todos aí.